E quando o cara só entra em contato com você para dizer oi, bom dia, boa tarde, boa noite e some. Vez ou outra ele aparece desse jeitinho. Ora, isso é muito, mas muito simples. Uma pessoa que está agindo assim, certamente ela está agindo porque ela está mantendo você lá no banho-maria, né? Tá deixando o cara, ele tá fazendo isso porque ele tem lá a agenda dele, né? Aquelas mulheres que ele considera interessante para aquele final de semana, ele vai lá e convida para determinada coisa, e quando ele acha por bem, ele vai lá e te chama para alguma coisa, certo? Então, se ele tá só mandando bom dia, boa tarde, boa noite, ele tá só querendo manter contato para quando ele quiser rolar alguma coisa. Tem como conquistar esse cara se você tem interesse? Tem, né? Existe técnica para isso. Mas a questão aqui, a discussão, é para esclarecer a dúvida, uma outra dúvida de uma seguidora, onde ela pergunta assim: olha, Valdete, eu já entendi que se tratando de um cara que tá só perguntando isso, que tá só mandando mensagens, aliás, mandando mensagens nesse contexto, ele só não vale a pena investir nesse cara. Mas e se tratando do meu ex, onde eu estou num processo de reconquista, e o que acontece? Eu estou tentando reconquistar ele, eu já passei da etapa, né? Já aceitei o término, passei da etapa de afastamento que você me ensinou durante todo esse período. E nós estamos agora na aproximação gradual. Só que o nosso papo não está passando disso, né? Eles estão iniciando, ela fez consultoria comigo, eles estão iniciando o processo de reaproximação, né? Que é bem gradual, não pode ser de vez, senão também não dá certo. E aí ela pergunta o seguinte: só que o nosso papo tá desse jeito, e aí? É a mesma coisa? Não vale a pena investir? Esse cara, o meu ex não tá querendo nada comigo? Olha só, os dois, nas duas situações, eles têm, o cara, ele tem algo em comum. Sim, na verdade ele não quer, ele não tem interesse em manter vínculo contigo, mas ele tá te mantendo na reserva, em banho-maria. No caso do ex-namorado, ele reaparece, só que aí ele tá te sondando. Na primeira situação, quando o cara ele não teve nada com você, e se você simplesmente, não quero nada, esse cara não quer nada comigo, não vou nem falar mais com ele, vou abandonar. Como você não tem qualquer valor para ele, não tem muito valor, não teve uma história, você não é tão importante assim para ele, a não ser que você seja, né? Mas se fosse, ele não estaria só mandando oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas como você não tem tanto valor para ele, ele não vai nem ligar, não vai fazer falta, né? Ou talvez ele comece a sentir uma determinada dúvida, né? Porque que tá acontecendo, e talvez ele venha. Mas nada que vá abalar muito. No entanto, o ex-namorado, o que acontece? Você, certamente, se não foi um término com muitos agravantes, e se ele já está se reaproximando de você, já tem um indicativo aí de uma possibilidade de você começar a se mostrar diferente dentro daqueles pontos que nós trabalhamos, né? Para elevar o seu valor social, elevar a tua autoestima, mostrar que você está diferente, né? Verificar aqueles pontos que foram que causaram problema nesse relacionamento, e agora você potencializar os pontos que houveram mudanças sem necessariamente dizer para ele que você mudou, mas demonstrar por meio de atitudes. Então, quando ele começa a retomar, e se ele fica no oi, bom dia, só o fato dele mandar um bom dia para você, aquela mulher, quando ela tá desesperada, a atitude normal dela é de fazer o quê? Oi, como vai você? Perguntar, mandar um texto enorme. Só que, o que você faz? Você vai mantendo a sua sobriedade, né? Vai também sendo escassa, vai respondendo aos poucos, não responde imediatamente, e vai aplicando aquelas técnicas de reconquista que nós ensinamos. Então, sim, existe algo em comum entre os dois. Aí o interesse ainda é muito baixo, ele está mantendo em banho-maria, existe. Só que tem uma coisa diferente. Certamente, se você tiver valor para o ex, você teve uma história e ele está acostumado. E outra coisa, ele te conhece. Ele está acostumado com um comportamento diferente seu.
Ele está acostumado a você correr atrás, ele está acostumado a você você agradar, você o super valorizar. E aí quando você começa a agir diferente, ele já começa a estranhar. Tá, Val, mas isso já tem 2 semanas que está acontecendo, 10 dias que está acontecendo isso, e não passa disso. Lembra que para que uma pessoa se acostume com o seu novo comportamento, ela precisa de tempo, no mínimo 21 dias de comportamento diferenciado, para ela ir realmente sentindo a partir disto, né? Então, um pouco mais, algumas pesquisas demonstram que mais de 20 dias, 40 dias, a partir daí é que ela começa a ir percebendo realmente que há uma mudança de fato em você. Então, naturalmente, ele está sondando, ele está chegando aos poucos, ele está mantendo você ali, porque se algo fora não der certo, quem sabe as portas estão abertas para um retorno. Então, ele vai mantendo, só que é nesse momento que você aproveita essa fase para você gerar insegurança nele, gerar curiosidade a respeito de você, né? Gerar essas sensações, esses sentimentos, essa inquietude. Nossa, por que ela tá agindo assim? Será que ela me esqueceu? Será que ela tem alguém? É justamente nessa fase que você começa a aproveitar. E aí vai se dando aos poucos, né? Vai conversando em determinados momentos à medida que ele puxa essa conversa. Mas se ele está sendo escasso, você também se mantém escassa e parte para os próximos passos aí na reconquista, tá bem? Então vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um beijão, até mais!